Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. A minha saudação a você, meu irmão, a minha saudação a você, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. Saudação de paz em Cristo Jesus. Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro do ano de 2021. Saúdo você com a paz de Cristo, para que também nós sejamos promotores de paz no mundo em que vivemos. Às vezes, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente comunitário, social, nos deparamos com situações de violência. E ali somos chamados a testemunhar o Evangelho da paz, o Evangelho do perdão, o Evangelho da reconciliação, o Evangelho do amor misericordioso de Deus. Neste programa, Oração Pai das Misericórdias, para que também possamos ser renovados na paz do Senhor, vamos tomar o Evangelho que a liturgia da palavra nos oferece neste dia. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Marcos 7, do versículo 1 ao versículo 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, em diversas passagens dos Evangelhos, nós nos deparamos com situações como esta que ouvimos no Evangelho de hoje. Ou seja, esses momentos de tensão, de um diálogo tenso entre Jesus e os fariseus e os mestres da lei. É claro que Jesus também tinha como intenção a conversão destes irmãos, a conversão destes judeus, a conversão dos mestres da lei, até porque eram também autoridades religiosas junto ao povo de Deus. E a conversão deles era importante para que eles também pudessem transmitir uma verdade
de salvação para o povo, para que essas autoridades religiosas de Israel não ficassem vivendo uma fé superficial ou uma fé marcada por fingimentos. Como Jesus no Evangelho de hoje o fez, ele denunciou essa incoerência de fé dos fariseus e dos mestres da lei. A incoerência. Irmãos e irmãs, nós também que somos discípulos, missionários de Jesus Cristo, podemos ser incoerentes na vivência da fé cristã. Podemos muitas vezes querer ensinar as verdades da fé sem viver, sem estar concretamente comprometidos com esta verdade que nós procuramos ensinar. Por isso Jesus cita um trecho do profeta Isaías, chamando os fariseus e mestres da lei de hipócritas, porque era um povo que honra Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. E, portanto, de nada adiantava o culto que aquele povo prestava a Deus, pois as doutrinas que esse povo ensinava, os fariseus e os mestres da lei, não passavam de preceitos humanos. Irmãos e irmãs, nós também todos devemos suplicar a misericórdia de Deus e a graça da conversão, porque no nosso dia a dia corremos o risco de também viver esta hipocrisia. Viver essa hipocrisia, frequentar a igreja, por exemplo, participar das celebrações litúrgicas da igreja sem colocar em prática os ensinamentos da fé, sem nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, cuja presença se renova em nós, por exemplo, pela graça do sacramento da Eucaristia, pela graça do sacramento da penitência, a confissão sacramental. O Espírito Santo se renova em nós para que no nosso dia a dia, concretamente, possamos testemunhar a fé, possamos também profetizar com a nossa vida a verdade salvífica de Deus. Eu sei, irmãos e irmãs, que nem sempre nós conseguiremos viver plenamente aquilo que Jesus nos ensinou, nem sempre. Porém, é preciso suplicar a graça de Deus para que nós sejamos mais coerentes, para que nós possamos viver com mais coerência o discipulado de Jesus Cristo. Por isso, nós vamos agora orar ao Pai das Misericórdias e pedir ao Pai esta fidelidade, esta coerência de fé e que nós rejeitemos todo o pecado de hipocrisia. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, para que ela receba o dom do Espírito Santo, de modo que nos leve a viver com coerência o Evangelho de Cristo. E sobre vós, irmãos e irmãs, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.